Olá, amadas irmãs, querido povo de Deus que se reúne em Natal, Rio Grande do Norte. Aqui quem está falando é a Jeane. Rosemília e Valdeir já devem ter me apresentado aí, né? Eu sou prima, sou da família de Rosemília, né? Sou prima dela e sirvo ao Senhor. Sou membro da Igreja Casa de Oração, no Rio de Janeiro, em Xerém. Atualmente moro na Tailândia, então sirvo a Deus reunindo com os irmãos que estão na Igreja Evangélica de Bangkok, na Tailândia. E hoje eu estou aqui conversando com vocês, né, porque recebi um convite da Rosemília para trazer uma mensagem vinda do Senhor para o coração das irmãs nessa data, né, tão importante, onde vocês estão concluindo, né, o propósito de oração e jejum que fizeram durante todas essas semanas. E eu me sinto honrada, privilegiada por ter sido lembrada para trazer uma palavra para vocês nesse dia. Quero aproveitar essa oportunidade e parabenizar os meus primos, Rosemília e Valdeirês, né? Porque amanhã, dia 11 de junho, aniversário de casamento desse casal amado, né? Muitas têm sido, as muitas águas têm passado, mas essas muitas águas não têm conseguido apagar esse amor, né? Isso é motivo de inspiração para nós. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? Se eu não me engano, 28 anos atrás, eu também realizava meu sonho, junto com o sonho de vocês, né? Que era ser daminha no casamento. E eu realizei meu sonho no casamento de vocês, né? Vocês fazem parte da minha vida, os amo muito, a família toda de vocês, tá? Nessa oportunidade, nós estaremos conversando, então nós vamos falar a mensagem que o Senhor me deu para transmitir para as irmãs. Se encontra em 2 Reis, capítulo 6, verso 17. 2 Reis, capítulo 6, verso 17. Todos acharam aí? Espero que sim. Então vamos lá, vamos ler o versículo que está em 2 Reis, capítulo 6, verso 17, que diz assim: Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Senhor nosso Deus, te pedimos a tua direção nessa hora. Que o Senhor fale ao coração dessas irmãs amadas que ali estão. Senhor, não as conheço, mas tu as conheces, meu Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Senhor, se essa oportunidade foi aberta, é porque o Senhor está presente nesse negócio. E nós cremos que o Senhor falará ao coração dessas mulheres, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, nós vamos então abordar sobre esse tema. Abrindo os olhos para que veja, né? Essa passagem aqui que conta sobre Eliseu e o seu moço chamado Geazi, né? Se as irmãs forem ler aqui o capítulo de 2 Reis, as irmãs vão notar que se trata de um episódio de uma guerra, né? Eliseu, profeta do Senhor, estava no monte, né? E o povo de Deus estava em guerra contra os sírios. Então, quando Eliseu estava ali naquele monte, que o moço dele olhou, ele viu o exército sírio vindo em direção a Eliseu, né? Ao local onde eles estavam, com a intenção de atacar a Eliseu, né? Então, se nós fôssemos olhar as possibilidades que Eliseu e seu moço tinham, as chances deles sobreviverem era 0. Mas ali estava o profeta do Senhor, homem de Deus ungido, né? E quando chega nesse versículo 17, ele ora pedindo ao Senhor não que mandasse ajuda,
mas ele ora pedindo ao Senhor que abrisse os olhos de Geazi para que ele pudesse enxergar a vitória que já estivesse chegando, que já estava chegando, né? Quando Rosemília me falou desse propósito de oração de vocês, eu pensei muitas vezes em dizer não. Enquanto ela estava conversando comigo no telefone, muitas vezes eu tinha muitos motivos para dizer não. Eu estava no meu último mês de gestação, todas aquelas coisas para terminar de arrumar. No dia de hoje, que vocês estarão assistindo esse vídeo, né? Tem apenas uma semana que o Senhor me presenteou com a minha terceira filha. As duas maiores vocês estão vendo ali na foto ali atrás. E a minha terceira filha, Giovana, bênção do Senhor na minha vida, tem apenas uma semana de vida hoje, né? Então eu tinha assim todos os motivos para dizer, prima, ó, não vai dar. Eu agradeço, mas infelizmente dessa vez está complicado, né? Uma cirurgia e todas as coisas que envolvem o repouso. Mas dali, naquela hora, ao mesmo tempo que vinham esses pensamentos da negatividade, do outro lado me vinha o pensamento: esse filho foi eu que te dei, é para ser bênção na sua vida. Então eu jamais poderia dizer não para essa grande responsabilidade. Estou sentindo peso sobre meus ombros, mas se o Senhor me escolheu para estar aí com vocês nesse dia, é porque Ele tem algo a falar ao seu coração, né? Então esse tema me veio exatamente na hora que eu falei, sim, pode contar comigo, eu irei fazer essa mensagem. O Senhor me deu essa passagem naquela hora, que eu deveria falar nos olhos, sobre os olhos, né? O que nós estamos enxergando como servos de Deus. Então vamos falar um pouco a respeito do olho, né? O olho é um órgão dos sentidos, né? Nós temos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar. E um desses sentidos, que é a visão, né? Nós usamos esse órgão do nosso corpo chamado olho para podermos desempenhar esse sentido da visão, tá? O olho, talvez a gente pensa assim tão rapidamente, né? É um globo, é uma bola que está no meu rosto e faz eu enxergar as coisas, né? Mas é uma estrutura, assim como tudo que Deus faz perfeito. O olho é uma estrutura do corpo humano complexa, formada de várias camadas de tecido, né? E que sem essa formação não seria possível que nós enxergássemos uma imagem e reconhecêssemos aquela imagem, né? Então, eu coloquei aqui só para efeito de curiosidade, né? As principais partes do olho, né? Nós temos a córnea, que é uma membrana que recobre todo o olho, tá? Essa membrana, essa pelezinha, ela serve de proteção para o olho, tá? Para quando por acaso bate aquele cílio, bate aquele mosquitinho, alguma coisa, não atrapalha, em nenhum momento prejudica o seu olho diretamente. E assim ele fica mais protegido. Aí pouquinho mais para dentro nós temos o que nós chamamos de íris, que é a parte colorida do olho, né? No meu caso aqui castanho, podemos ter azul, verde, a parte colorida do olho. Essa parte colorida, ela é importante na regulação do funcionamento da pupila, que é a menorzinha parte do olho, né? Essa bolinha aqui no meu caso, a bolinha pretinha. A pupila é o responsável por controlar a entrada de luz dentro do olho, né? E ela é controlada, a função dela é controlada pela íris, que é a parte colorida do olho, tá? Depois disso, atrás da pupila, nós temos o cristalino, que é como se fosse uma lente de contato, tá? Que quando a luz entra pela pupila, passa no cristalino e ele vai direcionar a imagem, a luz que ele está recebendo, a luz, diretamente para a retina, que é a parte de trás do olho,
aonde a luz entra e projeta uma imagem, como se fosse uma tela de cinema. A imagem é projetada através daquela luz que está entrando no olho, é projetada naquela tela, de cabeça para baixo, e dali essa imagem é transmitida pelo nervo óptico ao cérebro, e no cérebro essa informação é transformada de cabeça para cima, né? Então é uma estrutura bastante complexa, mas que nos possibilita enxergar, ver as coisas, né? Então, se vocês notaram o que eu falei, tudo se resume à entrada de luz, à exposição à luz, né? Então, o que nós enxergamos, na verdade, são os tons, as tonalidades de luz. Então, se eu estiver num ambiente escuro, a minha pupila ela abre para que aquela quantidade, porque a quantidade de luz é pequena, então eu não consigo enxergar. A pupila dilata, abre para que o máximo de luz que eu tenha, eu consiga penetrar no olho e formar algum tipo de imagem, mesmo na pequena quantidade de luz. E quando nós estamos no sol, um sol forte, uma luz forte, a nossa pupila contrai, porque não há necessidade de um espaço grande para que essa luz venha a penetrar e formar as imagens na retina. Então, tudo se resume à passagem da luz, a quantidade de luz que está entrando no nosso olho, ok? Uma característica interessante do olho é que ele tem que ser redondinho, tá? Ele tem que ser redondo, perfeito, para que a imagem se forme da maneira como ela é, né? E se caso as pessoas que têm alguma disfunção, né, as mais conhecidas, miopia, astigmatismo, hipermetropia, é porque o olho está ficando com um formato diferente, às vezes mais comprido, menos redondo do que ele deveria ser, tá? Então, nós temos essas três principais disfunções. A miopia, que é quando a pessoa só consegue enxergar de muito próximo. Hipermetropia, que é quando a pessoa só consegue enxergar esticando, né, os objetos da longa distância. E o astigmatismo, que é quando a pessoa tem a visão embaçada das coisas, né? Isso significa que a imagem não está sendo bem formada por conta de que o olho não está perfeitamente redondo, tá? Outra característica do olho é a capacidade de alcance da visão. No nosso caso aqui, nós estamos falando dos olhos humanos, né? Até onde o olho humano consegue enxergar, né? Uma coisa nós temos por certo, a visão humana, ela é muito limitada, né? Nós temos aí vários animais que conseguem um alcance de visão muito maior do que o alcance do olho humano. Mas a capacidade do olho, ela está diretamente ligada ao tamanho do objeto, né? Então, objetos grandes, por exemplo, como o Sol. O Sol se encontra a 150 milhões de quilômetros longe da Terra. E ainda assim, nós conseguimos o ver muito bem, né? É um objeto grande e de muita luz, né? Então, nós conseguimos enxergar e definir bem o que é o Sol. Já objetos pequenos, o olho humano tem a capacidade de ver apenas a poucos metros, né? Em média, 6 metros. 6 metros de distância é a quantidade que o nosso olho é capaz de ver e definir perfeitamente o que é aquele objeto. Se alguém aí já fez teste no oftalmologista, vai lembrar que a folha lá com as letrinhas fica aproximadamente a 6 metros, né, de distância, e você é considerado com uma visão 100% boa quando você consegue ler um objeto de menos de 1 centímetro quadrado. Menos de 1 centímetro, 7 milímetros quadrados a 6 metros é a visão perfeita, tá?
Mas, se nós formos considerar, por exemplo, alguns animais, né? O cachorro, ele consegue enxergar 60 metros, até 60 metros. A coruja consegue enxergar até 80 metros. O falcão, 1.500 metros. E o olho humano, por mais que você esteja num ambiente aberto, em cima de uma montanha, o máximo que você vai conseguir enxergar em torno de... Talvez se você estiver no alto de uma montanha, você tenha uma visão maior, de quilômetros. Mas se você estiver numa rua plana, tá? O máximo que você vai conseguir enxergar, 180 metros. A partir daí fica só vultos, ok? Então, o que nós aprendemos com isso? Que a visão humana é limitada, né? Mas ainda que seja limitada, a Bíblia considera o olho como a luz do corpo. Vamos olhar em Lucas capítulo 11, o verso 34 e 35, que diz: a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o seu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Né? Daqui nós já começamos a ver espiritualmente porque o Senhor está considerando esse órgão, né, o olho. Porque ali o olho é onde você recebe a informação, a primeira informação, ela chega através do olho. Então, através do olho, você pode glorificar o seu corpo, né? Aqui fala ter um corpo luminoso, né? Cheio de brilho, o brilho de Cristo na sua vida. Mas se o teu olho for mau, o teu corpo será tenebroso, né? E daí nós tiramos o seguinte: se as irmãs forem lembrarem, uma passagem que eu vou falar aqui agora, nós vamos tirar a seguinte lição: o pecado na vida da gente começa pelo olhar. Né? Se nós formos pensar em Adão e Eva, o primeiro pecado do mundo, né, que foi a desobediência, começou através do olhar. Ela viu o fruto, né, e depois tudo aconteceu, né? Eu quero destacar mais uma situação de pecado que foi iniciada através do olhar. 2 Samuel, capítulo 11, verso 2. Nós vamos ver o vitorioso rei Davi, né? Homem segundo o coração de Deus, mas que nesse verso fala: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa, né? Ele estava desocupado enquanto os seus soldados estavam em guerra. Estava no seu leito, né, na cama, da ideia de prostração, de falta do que fazer, né? Está deitado enquanto tem saúde, disposição para estar até mesmo com os companheiros no campo de batalha, mas ele estava no palácio, no seu leito, desocupado, saiu para dar um passeio e aí ele viu, né? Mas o pecado, ele não está somente no olhar, no ver. Ele está no que você vai fazer após você ver, né? Eu costumo dizer que depois de algumas situações passadas na minha vida, eu desvio meu olhar de tudo aquilo que eu sei que possa me fazer pecar, né? Se eu vejo um rapaz bonito na rua, eu já olho para o outro lado, porque o inimigo das nossas almas anda só procurando uma brechinha. Às vezes você acha que aquilo ali não tem nada demais. Uma pessoa bonita, eu vou admirar, né? Mas foge da aparência do mal, porque através do seu olho, o seu olho pode te levar a pecar, né? Mas nós temos uma promessa, né? Nós temos uma palavra lá em 1 Coríntios, capítulo 10,
em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, nós temos uma palavra que diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que as possais suportar. É o que você vai fazer com o depois do olhar. Davi poderia ter olhado aquela mulher acidentalmente e simplesmente deixado isso para lá, desvia o olhar, vai para outro lugar, mas não. A partir do olhar, ele foi levado a tomar decisões erradas e toda aquela tragédia que aconteceu na vida dele por ter adulterado com essa mulher chamada Betseba, né? Cometeu o assassinato de seu esposo, enfim, toda aquela situação, mas que foi gerada através do mau olhar. O corpo de Davi virou tenebroso, como diz a palavra lá em Lucas, né, que nós acabamos de ler. Mas se a palavra de Deus fala que não há tentação que não possamos suportar, que Deus é fiel, que não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, se nós cremos que a palavra de Deus é a verdade, nós temos que confiar nessas promessas, ainda que nós achemos que aquela situação eu não tenho como evitar, eu não tenho mais como evitar o pecado, nós temos, porque aqui fala que junto com a tentação, Deus provém o livramento. É se você tiver no foco da vontade do Senhor, na presença do Senhor, vem as tentações, porque nós estamos nesse mundo sujeitos a provações, a tentações, nós não estamos livres, nós estamos sujeitos, mas junto com o livramento, aliás, junto com a tentação, o Senhor já provém o livramento. Então, irmãs, nós podemos confiar nesse Deus que nós servimos, nós podemos confiar que nesse mundo vêm as tribulações, mas nós temos a nossa promessa do livramento. Ainda voltando a falar sobre a visão, né? Esse sentido que vem através do olho. Nós, como cristãos, nós podemos enxergar as situações da nossa vida de duas maneiras, né? Todo mundo tem essa escolha, tá? Você pode enxergar as situações que estão acontecendo contigo através do olhar do porquê, né? É aquele olhar de lamento, de reclamação, porque isso está acontecendo comigo e Deus não me escuta mais. Todo esse tempo eu servi ao Senhor e agora estou passando por essa situação, pessimismo, frustração, né? Sentimentos que o inimigo coloca assim para nos enfraquecer, né? Espiritualmente. Tem a opção de você olhar o seu problema desse jeito, mas essa não é a única opção. Você tem a opção de olhar além, não com o olhar do porquê, mas com o olhar do para quê. Deus está fazendo isso na sua vida para quê, né? E nós sabemos, como a palavra de Deus fala, que Ele manda o livramento. Então, se Ele manda o livramento, Ele tem um propósito com aquele sofrimento. Você vai sair fortalecido, você vai ter experiência para ajudar outras pessoas que passem pela mesma situação, né? Mas isso é uma questão de escolha. A escolha é sua. Todos nós temos problemas, né? Ninguém é perfeito nessa vida. Pode ser o homem mais rico do mundo, pode ser o mais simples do mundo. Todos enfrentamos dificuldades, problemas, tribulações nessa vida. Alguns que possam até nos fazer querer desistir, né? Todos passamos por isso na vida. Mas o que muda é a forma como nós vamos enxergar essa situação. A forma do porquê, a forma do negativismo ou a forma do para quê? Olhar além do problema, né?
isso é o que dá a diferença na vida do crente. Em uma das minhas viagens, nós passamos pela Austrália, né, no último Natal. Tivemos o privilégio de frequentar a igreja Hillsong, lá na Austrália. E ali veio um pastor dos Estados Unidos, né? E ele deu um testemunho de uma situação. E ele escreveu um livro também muito bom que fala sobre esse tema do olhar, né, da visão. O livro dele é Enxergando através do olho do leão, né? E ele deu um